Iniciar a gravação. Beleza, calma. Fala alguma coisa aí, Lux. Oi. Aí, Testando. beleza. Não, só queria saber se estava pegando aqui certinho. Maravilha. Então... Então, gente. O Luke hoje vai falar sobre Tailwind aqui pra gente, tá? Eu, como muitos sabem, eu não gosto de Tailwind. Pra mim, Tailwind é o Bootstrap 2. Mas como aqui é um negócio que, tipo, não é sobre mim, é sobre vocês... Tem muita gente aqui que curte essa parada, então, azar o meu, vai ter talk de Tailwind sim. Inclusive, tô aqui de mente aberta, mais ou menos, sei lá, tá com uma tampinha aberta, né? Pra ver se a gente muda de opinião também. E aí, só fazendo um merchan aqui do Octopost, para quem não sabe, o Octopost é um projeto de mentoria que ele está sendo liderado por mim. Eu trabalho há 7 anos como front-end e, inclusive, é um projeto de mentoria só de front-end, tá? Eu não consigo mentorar ninguém back, então, perdão aí. E ele é totalmente aberto, então todas as nossas deles, o projeto em si e tudo, qualquer um pode entrar para contribuir, qualquer um pode vir e pedir ajuda pro time, qualquer um pode tudo. Então... Assim, se vocês tiverem interesse, depois só, sei lá, cola no Meeting ou cola no Força, nos outros canais que tem aqui, para vocês entenderem melhor. A nossa proposta é que vocês aqui no Octopost consigam, sei lá, de uma forma um pouco diferenciada, adquirir experiência de mercado. É bem a nossa ideia, tá? Inclusive tem uma galera aí que já ficou bem braba, viu que tem coisas que eles aprenderam no estudo que não reflete a realidade só com o projeto. Então é um negócio bem da hora. Beleza? Dito isso, vamos ver agora a talk do Octopost não. A talk de Tailwind do Luke. Luke, a bola é tua. É isso aí. Eu não sei como eu saio. Ah, aqui, ó. O botão saiu do pau. É isso aí. Vai que é tua também. Falou. Fechou. Então, galera, eu só queria falar, eu tô de olho no chat, então quem quiser mandar pergunta a qualquer momento, acho que eu vou fazer mais voltado a, tipo, perguntas e respostas, porque não planejo fazer nenhum PowerPoint nem nada. Eu compartilhei um GIST que eu escrevi há 15 minutos atrás, só basicamente elencando algumas ideias que pra, enfim, direcionar a talk, né? E no mais, quem sou eu? O meu nome é Luke Berry, eu sou desenvolvedor front-end. Eu participo de algumas comunidades ali do Twitter, eu crio alguns projetos open source, eu contribuo com alguns outros projetos. E eu adoro Tailwind, né? Eu adoro front-end no geral. Eu já trabalhei com bastantes frameworks de styling, né? Então, a ideia hoje é apresentar um pouco de Tailwind. Uma curiosidade, eu tava sem camisa porque tá quente pra caramba aqui em Floripa, ainda que esteja chovendo agora. E eu fui pegar a primeira camiseta preta que eu vi, e curiosamente era a camiseta da UV, então eu não tô fazendo propaganda, mas o destino colocou a camiseta ali pra eu pegar. E essa é uma camiseta que eu peguei com o Sibélio Serafini, o próprio, num evento que eu fui lá em São Paulo. Então se um dia ele assistir isso aí vai ser bem engraçado. No mais, vamos lá. Então, se vocês tiverem pergunta, a primeira é do Wallace Leonardo, se o Tailwind é SSR. Acho que vou deixar pra responder isso um pouco depois. Eu vou começar com o que é Tailwind, né? Se vocês abrirem o site, ele vai falar lá, é um conjunto de classes utilitárias para você fazer estilização e etc. Mas um dos maiores sucessos que eu já tive explicando sobre Tailwind é que é basicamente um mapa de propriedades CSS, tá? Em 90% dos casos, que é uma estatística que eu tirei do Instituto MR agora, uma classe utilitária em Tailwind, ela vai equivaler a uma propriedade de CSS, tá? Então essa é a primeira ideia que vocês têm que ter. Tem que estar muito fixo na mente de vocês. Então, eu não sei se é uma boa ideia talvez eu compartilhar minha tela, codando algo, ou se só falando a galera vai pegar. Não sei se vocês têm alguma opinião disso. Deixa eu esperar o chat. Mostra, compartilha? Tá. Vamos fazer o seguinte, então. A gente vai no improviso, né? Aí eu só vou parar de ver o chat, porque eu tô no meu notebook. Deixa eu abrir um Tailwind Play aqui. E eu vou tentar compartilhar a minha tela. Então, deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Aqui. Quando vocês estiverem vendo, vocês podem falar. Já conseguem ver? Vendo. Tô com uma parte de coisa aberta aqui, tomara que não tenha nada muito comprometedor. Acho que não. Então vamos lá. Vamos fazer bem o básico.
quando a gente está falando de Tailwind, aqui, basicamente, esse ambiente é só um Tailwind Play. Ele é um playground para você aprender Tailwind, certo? Estão conseguindo ver aquela aba do Sim de CSP ali? Não. Eu não tenho muito a ver com essa galera, não. Então, como eu tava falando, né? Uma classe de Tailwind, em 90% dos casos, ela vai equivaler a uma propriedade CSS, tá bem? Então, se a gente fizer algo do tipo... Acho que isso aqui é um comentário, né? Em CSS? Eu não lembro, em HTML. Mas, enfim, essa classe aqui, Flex, vamos tentar o seguinte. BGRed 200. Eu só quero tentar renderizar isso aqui na tela. E se isso aqui não estiver fazendo sentido para vocês... Pronto. Acho que eu vou deixar isso aqui talvez um 500. Tá. Então vamos lá. O que eu quero explicar para vocês? Vocês conseguem ver minha divisinha ali, né? Cada uma dessas classes aqui, ela tá aplicando uma propriedade CSS nessa div, certo? Eu vou ter que ficar dando Alt Tab. Tá bom, o Ale já tá passando mal. Ah, eu commit de HTML, né? É todo feião. Qualquer coisa eu faço com Ctrl ponto e vírgula. Calma, Ale. Calma que vai ficar legal ainda. Então vamos lá. A ideia aqui, guys, é que... Qual que é a diferença entre CSS e Tailwind, né? Depois eu vou entrar a diferença entre Tailwind e Bootstrap e coisas do tipo. Mas a ideia é que a gente tem essa div. Se a gente fosse fazer com HTML padrão, a gente faria algo do tipo. Uma classe aqui, talvez seria container, né? Aí a gente ia referenciar ela em outro arquivo, falando de display flex, background red, uma certa width, né? Talvez 50 px, coisa do tipo. Isso tudo vai ser renderizado, mas eu não queria. Mas só para vocês pegarem a ideia que tudo em Tailwind é uma equivalência, né? Isso aqui seria a margem line alto. Então, isso aqui é como a gente faria em CSS Vanilla, a estilização que a gente está fazendo aqui com Tailwind, tá? Esse é um básico que eu preciso que vocês peguem. Então, flex equivale a essa propriedade. BGRed equivale a isso. A width e a height e a max auto. Fechou? Pegaram até aqui? Background color. Eu sou um fã de shorthand, cara. Pegaram bem? Fechou. Então, o que acontece? O Tailwind, galera, ele é um mapa de propriedades CSS para nomes de classe, tá? A gente já superou essa parte. Então deixa eu pegar minha colinha aqui. Um dos pontos bons de Tailwind é que ele preza pela legibilidade. Calma. O Ale deve estar tendo tipo um ataque do coração agora. Mas ele preza pela legibilidade em qual sentido? Se eu voltar aqui, se você tiver acesso só ao seu arquivo HTML, se você tiver um mínimo de familiaridade com Tailwind, qualquer pessoa no mundo que usa Tailwind entende o que isso aqui faz de primeira, certo? Acessando apenas o HTML. Ela vai entender que é um display flex, que tem um background red, que tem uma width e height e a max auto. Fechou? O que acontece? O nosso comportamento padrão de HTML e CSS é algo que a gente chama de separation of concerns, que era o exemplo que eu tinha dado antes aqui. Isso aqui estaria em outro arquivo e a gente está criando um nome de classe no meu HTML e referenciando esse nome de classe lá no meu CSS para aplicar os estilos, né? O Tailwind, ele preza por algo que em inglês a gente chama de collocation, certo? Collocation é você manter as coisas perto ou no mesmo lugar, tá? Então, vocês concordam comigo que quando a gente está codando em Tailwind, a gente vai ter os estilos e o conteúdo no mesmo lugar. Essa é a ideia do Tailwind, tá? Então, se deu para pegar legal até agora, eu tô dando uma conferida no chat. Qualquer pergunta que tiver, é só mandar também. Fechou? Então vamos lá. A famigerada comparação, né? A galera fala muito de Bootstrap. O Ale chegou a comentar também. E assim, guys, eu vou tentar explicar para vocês aqui o que acontece quando a gente põe o Bootstrap na parada, tá? Então eu vou manter esses exemplos aqui. Se eu puder tornar
Tudo isso aqui, comentário seria interessante. Pronto. Ctrl/ faz isso, by the way. Se vocês quiserem aprender sobre atalhos, aqui também tem. Ainda que eu não use Vim, eu sei um pouquinho de atalhos. Então vamos fazer mais uma div. Isso aqui seria o que o Bootstrap seria, né? Tá? Então isso aqui seria Bootstrap. Então, quando a gente olhou aqui pro Tailwind, eu expliquei para vocês que é um mapa de propriedades CSS, né? Quando a galera faz a comparação com o Bootstrap, eles estão se atentando a um nível do que está acontecendo. Que é, a gente está aplicando estilos diretamente pelo HTML, certo? Para quem não conhece Bootstrap ou nunca usou, o resultado disso aqui... Vamos ver se eu consigo achar um button aqui. Button... Não, button... Base Class, isso. Então é o seguinte. Isso aqui é Bootstrap, tá? Deixa eu dar uma olhada no chat. Echo Bootstrap, que era atalhos para Mac. Tá, justo. Então a galera tá acompanhando legal. Galera, é o seguinte. Olha o que tá rolando aqui, tá? Quando a gente fala de Bootstrap, vamos copiar isso aqui. Se a gente jogar aqui no nosso... Opa! Se a gente jogar aqui. Olha o que tá acontecendo no Bootstrap. A gente tá declarando uma classe BTN e uma classe BTN Primer, tá? Se vocês repararem lá no Bootstrap, vocês vão perceber algumas coisas. Os cantos desse botão são arredondados, ele tem uma animação de hover, a cor dele não é preta, que é a cor default, ele tem padding, ele tem uma cor decidida, né? Então, os mais ligeiros de vocês vão começar a ver onde eu tô chegando. Que é, onde que a gente declarou que o botão é azul aqui? A gente não declarou, certo? Onde que a gente declarou que as bordas vão ser arredondadas? Que ele vai ter uma animação de hover? Que ele tem uma certa padding horizontal e uma certa padding vertical? A gente não declarou isso, tá? Então, qual que é o problema? O Bootstrap, ele já tem opinião, certo? Ele é uma biblioteca de componentes. Ele te dá, basicamente, componentes prontos para você referenciar essa classe. E aí, ele vai aplicar todos esses estilos e ele vai decidir quais que vão ser os estilos, tá? Essa é a principal diferença entre Bootstrap e Tailwind. Aqui, se eu tirar... Ou melhor, o Tailwind, a gente vai começar o mais próximo possível de uma tela branca que a gente vai conseguir em CSS, tá? Esse é o fato. Porque, se vocês perceberem, isso aqui não tem padding nenhuma. Se eu colocasse algum conteúdo aqui dentro, não tem padding, não vai ter cantos arredondados, não vai ter nada. A gente tem o total controle do que a gente vai fazer com esse elemento. Assim como a gente tem em CSS. Tá bem? Deu pra entender um pouquinho da diferença? Eu vou dar uma olhada no chat aqui, esperar um segundo. Deixa eu beber uma aguinha. Sim. Hidratado. Ó, já pus o olho pra pensar, já tá valendo. Então, assim, daqui em diante, guys, se algo pra vocês tirarem dessa pequena conversa que a gente tá tendo, é que a comparação entre Tailwind e Bootstrap, ela é um pouco infiel. Tá? Ela é um pouco infiel. E eu costumo ter uma pequena hot take, assim, que eu já falei em outro podcast com o Bruno, que é a seguinte. Se você acha que Tailwind e Bootstrap são a mesma coisa, você não usou um dos dois em produção, tá? Essa é a minha hot take do momento. Se a galera quer polêmica aí. O Nick quer falar, se pá. Então tá. Essa é a hot take, tá? Mas assim, Tailwind e Bootstrap deu pra entender legal a diferença? Agora eu vou partir pra uma próxima, que é excelente pergunta, tá? Fala aí, Nick. Oi, tudo bom? Ó, eu sou muito novo nas coisas, mas assim, de longe eu já consigo ver que Bootstrap não tem nada a ver com Tailwind. Agora, como que eu pego e explico pro velhote do Alê que o Tailwind é escalável, né? Como ele diz assim, que ele pode ir pra produção e que ele não é pra startups.
Eu queria que você tocasse nesse ponto de que não é uma coisinha que é para startups, que ele é consistente. Justo. Claro, eu posso falar disso sim. Alguns disclaimers, ô Nico, e pro Ale também. Galera, eu vi que o Ale fez um tweet hoje mais cedo, que era que eu ia tentar convencer ele ou convencer a galera. Eu tenho uma filosofia de vida... Toma de graça, velhote, é maldade. Galera, eu tenho uma filosofia de vida, e isso vai pra vida e pro desenvolvimento e pro trabalho e tudo. Eu não convenço as pessoas, tá? Eu sou muito contra a ideia de convencer, porque eu acho que sempre alguém sai desapontado no final, tá? Então, assim, hoje eu quero apresentar pra vocês umas ideias, e se uma pessoa sair daqui pensando diferente sobre Tailwind e disposto a dar uma conferida, eu já vou sentir que eu fiz o meu trabalho, tá? Mas antes de tocar no ponto de escalabilidade, né, que o Nico trouxe, eu vou abordar algo aqui, que é até o meu próximo tópico. Deixa eu achar quem perguntou. O Felipe Ness falou, Tailwind seria CSS inline? E essa é uma pergunta genial. Significa que ele tá entendendo o rumo da conversa, tá? Qual que é o problema? Bora voltar pro nosso código? O CSS inline, ele é um pouco traiçoeiro, tá? Vamos falar assim. Então não seria nem... Nossa, faz tempo que eu não faço isso, tá? Se eu estiver errando a sintaxe, guys, vocês me perdoam. Mas eu acho que seria algo assim, né? Background color, já que o Bruno reclamou red. Alguém consegue me conferir se eu tô fazendo as coisas certas aqui? Grande aspas, o inline. Vou sair dessa toque numa maca. Tá. Galera, assim... Qual que é o problema do CSS inline, tá? A pergunta, Tailwind é como CSS inline? De certo modo, sim, tá? Eu não posso negar que eles têm semelhanças. Eles aplicam estilos diretamente do elemento no HTML, tá? Ponto. Isso não tem conversa. Só que o Tailwind, ele não tem limitações que o CSS inline tem, tá? Acompanha comigo. Imagina... Como que eu posso fazer isso? Imagina que eu quero fazer aqui um hover. Que vai transformar isso aqui... BG Blue 500, tá? O Tailwind, ele tem acesso a seletores diretamente nas classes, tá bem? Eu não sei se alguém já viu essa sintaxe, mas basicamente o que vai acontecer é que quando eu passar por cima do elemento, ele vai se tornar azul, tá? É isso que o seletor hover faz aqui nas classes utilitárias. Deu pra entender? Esperando o chat aqui. Só pra ver se eu consigo... Boa. Fechou. Galera, CSS inline é impossível você fazer uso de seletores, tá? Não existe. Assim como não existe você fazer uso de media queries, tá? Não tem como você pôr aqui media and screen only, sei lá que merda de sintaxe era essa do CSS Vanilla para você fazer media query, mas no CSS inline você não vai conseguir fazer nem seletores de hover, active, focus, coisas do tipo, nem fazer media queries, tá? Isso me traz ao ponto de que quando você está falando de produção, vai ser impossível você usar apenas CSS inline para estilização, tá? É impossível resolver tudo com style inline, tá bem? Porque você não tem acesso a tudo que você precisa. Hoje, qualquer website moderna, você vai precisar de hover, você vai precisar de active, você vai precisar de alguma media query alguma hora, tá bem? Então, esse é um pouco do drama do style inline, tá bem? Outra coisa que a gente fala bastante em programação são magic numbers. Alguém já ouviu falar de magic numbers? Alguém aí do chat sabe o que é isso? Ó, sim, a galera sabe. O Alessel já parece não gostar. O que acontece, guys? Quando a gente tá no style inline, a gente tá basicamente numa selva desregrada de estilos. Tá certo? Cara, eu podia pôr aqui margin 9px, porque eu digitei errado. Aí
talvez o próximo amiguinho, quando for mexer nessa task de novo, ele pode pôr padding 3px, porque ele acha que fica mais bonito. Esses números, eles não estão regrados. Eles não fazem parte de um design system, tá? Eles estão sendo aqui decididos ao calor do momento. O que a pessoa decidir por aqui no inline, ela pode pôr, certo? Magic numbers são números que a gente não sabe o papel deles. A gente não sabe o porquê nem o papel deles, tá? Então, esses são os 3 pontos negativos de Style Inline. Não tem acesso a seletores como Hover Active Focus. Ele não tem acesso a Media Queries. E são todos Magic Numbers. E no Tailwind, nenhuma dessas 3 coisas acontece, tá? Nenhuma dessas 3 coisas acontece. Quem já trabalhou com designer no trampo? Ou algo do tipo? Quem aí já recebeu um Figma para fazer uma telinha, um componente? Certo. Vocês já repararam, eu não sei se os designers de vocês são tão chatinhos a esse nível. Eles usavam aquele espaçamento em 4? Tipo, era sempre múltiplos de 4 o espaçamento e o tamanho das coisas? Sim, eu sabia que ia pegar uma galera nisso, tá? Eu sabia que ia pegar uma galera nisso. Nem todos. Exato. Então, o Nico já matou a charada ali? Galera, o que significa width 12, tá? Por que eu pus o 12 aqui? É 12px? Não. O Tailwind, por padrão, deixa eu puxar a home dele. Se eu puxar as docs, vamos aqui em algo bem simples, tipo padding. Puta, esse vai estar feio pra caramba. Deixa eu achar algum decente. Puta, padding talvez não seja a melhor ideia. Deixa eu achar margin. Tá, acho que esse aqui funciona. Deixa eu pegar um pouco mais pra cá. Então, essa aqui são as docs do Tailwind, aliás. Eu tô procurando algo agora pra você... Pra explicar pra vocês. O Tailwind, galera, ele tem uma série de números default pra você usar de espaçamento, tá? Então, se você perceber, aqui se a gente pegar M2, essa classe em Tailwind equivale a essa propriedade em CSS, certo? E se você ver aqui, são 8px. Se a gente achar o M3, aqui embaixo, ele vai ser 12px. Então, a questão é, o Tailwind por padrão, ele já te dá certos espaçamentos que vão ser sempre múltiplos de 4, tá? A gente tem alguns casos aqui, como por exemplo 2.5, existe 1.5, 2.5 e 3.5, tá? Mas no geral, quando a gente for crescendo em pixels, a gente vai manter esse espaçamento de 4. Então, isso vai impedir que a gente tenha algumas pequenas anomalias de pixel, tá? Todo mundo que já trabalha em programação sabe isso. Às vezes tem um elemento que você bate o olho nele e você fala, putz, cara, ele parece estar tipo 1 pixel pra esquerda de onde ele deveria, tá ligado? E aí você acaba fazendo alguma coisa ridícula, tipo, adicionando 1 na margem left dele, coisa do tipo, tá? Então, eu abordei até agora por que não é Bootstrap e por que não é CSS Inline, certo? Todo mundo tá pegando legal até aqui? Porque agora eu vou partir para as coisas mais legais. Eu ainda tenho uma dúvida foda, mas depois falo. Fechou. Isso. Ah, o Nico tá com um gabarito, pô. Por isso que ele tá sabendo tudo que eu vou falar. Ele tá com gabarito. Então, galera. A gente vai chegar aqui no axioma, tá? Eu gostei da palavra axioma. Eu nunca ouvi ninguém falar isso, mas um axioma de Tailwind é que qualquer coisa que você consegue fazer em Vanilla CSS, você consegue fazer em Tailwind, tá? Ponto. Isso já deveria ter ficado claro com a lógica que eu mostrei pra vocês de mapas de propriedade, né? Então... Fechou? Pra quem não sabe, o axioma é tipo uma regra universal em que todos concordam, assim. Basicamente 1.0. Uma premissa, isso. Perfeito. Vamos lá. É ótimo que o QI Código chegou aí. Porque eu vou referenciar um artigo dele depois aqui. Axioma não é aquela lib fazer requisição. Cara, tá muito quente aqui em casa. Peraí, guys.
Eu vou ter que ligar o ventiladorzinho, não vai ter jeito. Essa pergunta é boa, o Ku. Depois eu posso responder. Eu lembro que a gente conversou disso há um tempo atrás. Nossa, tá muito calor. Mas bora. Galera, eu queria falar pra vocês, baseado nessas premissas que eu já mostrei, no que o Tailwind é bom, tá? Depois eu vou falar no que o Tailwind é ruim, certo? Então, taca de pergunta que eu vou continuar falando aqui. No que o Tailwind é bom? O Tailwind é bom em te dar as peças necessárias para você criar um design system. Tá bem? Nisso, é inegável que o Tailwind é bom. Porque, eu não sei se vocês já viram a carinha de um Tailwind config. Nossa, eu nem sei se vale a pena eu mostrar isso aqui ou se vai confundir vocês. Mas tá. Calma, galera. Calma que não é de todo mal. O que acontece? No Tailwind, você tem a opção de ou estender o design system que ele já te dá. Por exemplo, se eu voltar aqui no Tailwind Play, e essa classe aqui é uma decisão de cor do Tailwind que ele já me dá acesso por padrão, tá? As cores vão de 100 até 950. 100 é bem clarinho, 950 vai ser bem escuro, tá? Tipo um vermelho baita escuro. Mas o que acontece? A gente pode substituir essas cores que ele me dá, tá? Então, se você escolher criar um design system seu na sua empresa, em que você não quer usar todas as cores que o Tailwind te dá, você pode fazer isso. Se você quiser decidir estender as classes e as cores que o Tailwind te dá, assim como espaçamentos, você pode. Cara, eu quero ter um espaçamento que é 33 pixels, tá ligado? O que você pode fazer é você ir no seu Tailwind config, que por hora tá esse monstro aqui, e você pode criar deixa eu achar extend. Isso. Aqui, ó, perfeito. Você pode criar, basicamente um objeto em que você vai falar, eu quero tudo que o Tailwind me dá, mas eu também quero ter mais opções que eu vou declarar aqui. Tá bem? E isso entra muito na conversa de Magic Numbers que a gente tava falando. No Tailwind, nada vai ser Magic Number, porque ou você vai estar trabalhando com o que o Tailwind te traz de default, ou você vai estar trabalhando com o que você estendeu do Tailwind, ou, tecnicamente, você pode usar um valor arbitrário, tá? Você pode usar um valor arbitrário também. Então, só para explicar para você. Por exemplo, cara, Luke, Tailwind tá um saco, eu não consigo fazer o espaçamento funcionar, esse elemento aqui tá quebrando, eu preciso mandar PR logo. A gente tem o poder de usar arbitrariamente valores, tá? Isso aqui é literalmente o que parece. A gente tá usando a propriedade top do CSS e a gente tá aplicando o valor de 117 pixels, tá? Que é fora do design system. Ele não tá lá no Tailwind config, ele não faz parte do estilo default do Tailwind, mas eu quero usar esse valor arbitrário porque eu quero e ponto, tá? Óbvio, isso aqui é um famoso magic number, tá? Então, a gente evita ao máximo fazer essas coisas, mas é bom saber que o Tailwind tem a flexibilidade pra fazer isso, tá? Vamos ver o que a galera tá falando. Eu vou falar de plugins em breve. Tá. Vamos lá. Esse é um ponto, galera, que a galera discorda bastante, tá? Que é sobre manutenibilidade, né? Quão fácil é mexer no código que é estilizado com Tailwind? As pessoas discordam muito disso, tá? Mas eu aqui vou criar um caso defendendo o Tailwind, tá? O que acontece, pessoal? Eu tenho um pequeno site, sem querer fazer jabá, mas já fazendo, que é Eu Posso Perguntar. Alguém aí conhece? Esse site aqui eu fiz, acho que é mais ou menos um ano atrás. Ele é um site bem básico, é basicamente como se eu te entregasse um panfleto na rua explicando uma ideia. E a ideia desse site é basicamente explicar para as pessoas como fazer perguntas online, né? Como dar o contexto apropriado para que as pessoas possam te ajudar em perguntas online, tá bem? Esse site aqui, ele é brutalmente básico, né? Não tem nenhum mistério. É literalmente HTML e CSS, tá? E eu não usei Tailwind para fazer esse site. Eu usei HTML e CSS bem basicão mesmo, bem vanilla. Tá bem?
Eu sou viciado em pagar domínio. Pior que eu sou, mano. Pior que eu sou mesmo. Então, isso aqui é antes de eu conhecer o Tailwind, tá? E eu acho que eu posso abrir isso aqui só pra dar uma olhada. Vamos ver. Vixe, vai vazar coisa pra caramba. Meu amigo. Tá. Galera, isso aqui é um clássico HTML e CSS, tá? Raiz. Pra você ver que eu já vivi o outro lado da moeda, né? Eu já vivi o outro lado da moeda. Isso aqui foi escrito por um look mais iniciante do que hoje, então provavelmente tem muita coisa aqui que não tá otimizada, mas esse foi o jeito que eu encontrei de fazer meu sitezinho funcionar, inclusive com a ajuda de algumas pessoas que estão por aí, tá? O que acontece, pessoal? Eu vou dar um relato sincero pra vocês aqui, tá? Depois de um certo tempo, eu tive que voltar pra esse projeto, acho que de 4 a 6 meses depois de eu ter completado ele. E eu tive uma dificuldade simples. Quando eu entrava no meu HTML... e eu via algumas tags, como, por exemplo, algumas classes, né? Onde é que eu acho minhas classes? Cadê minhas classes? Eu não tenho classes? O que tá acontecendo? Class. Tá. Assim... Quais mais? Tá. Perfeito. Por exemplo, guys, isso aqui é um exemplo perfeito. Quando a gente volta para um projeto depois de certos meses, a gente vai ter meio que uma curva de aprendizado de você meio que lembrar do que estava acontecendo, o que vai para onde, qual que era a nomenclatura que você usava, tá? Então, nesse caso aqui, eu lembro de uma dificuldade específica minha que foi descobrir o que Top Row fazia, o que era Top Row, tá? Aí vocês podem debater. Poxa, era só acessar o arquivo CSS e ver o que ele faz. Era só você ter dado um nome melhor para sua classe. Só que o Tailwind, ele remove essa carga cognitiva de você ter que dar nome para as coisas corretamente. De você ter que viajar entre arquivos. Galera, parece pouca coisa, mas esse é o principal ponto que me vendeu no Tailwind, tá? É a colocação. Porque se eu volto para trabalhar num projeto desse e eu vejo aqui todas as classes que já estavam aplicadas na minha tag, eu teria um tempo melhor em fazer a manutenção disso aqui, tá? Então, tem gente que discorda, tem gente que concorda. Eu aqui tô tentando fazer o caso do Tailwind e eu já fui pessoalmente prejudicado pelo uso de Vanilla CSS nesse aspecto. Porque eu tinha que viajar entre arquivos, às vezes tinha coisa que eu não entendia o porquê que o nome estava assim e não assado. Isso são alguns casos que a gente vai viver nisso, tá? Nomear coisas no geral é complicado aí, ó. O mestre Nick falando. Vamos lá. Onde é que eu tava? Mantabilidade, né? Ah, galera, outro ponto que o Tailwind... Diga lá. Luke, você tem uma pergunta. Diga lá. Opa, fala aí, mano. Boa tarde. Fala, cara. Aproveitar esse contexto aí pra fazer a minha pergunta, que é bem exatamente isso aí. Tipo, eu tô muito acostumado a usar Styled Components, né? E aí, Styled Components, a gente nomeia tudo. Sim. E no Tailwind a gente não nomeia nada. E eu fico pensando, tipo, como que no Tailwind, por exemplo, nesse teu código aí que tá tudo meio que no mesmo arquivo, como que no Tailwind você consegue identificar o que é cada coisa no código sem ter que ler muito as classes e, tipo, olhar o design lá, tipo, olhar o código realmente rodando lá pra você identificar? Em que sentido você fala? Você tem algum site em mente? Ou, tipo, algum elemento em mente? Você diz como achar o elemento? Não, tipo, como bater o olho e entender que elemento é esse, tá ligado? Porque, por exemplo, no Styled Components você consegue nomear e você consegue bater o olho e saber, pô, tá bom, esse elemento aqui é tal elemento da página. Eu não preciso ver tipo, as regras de CSS dele. Tá, mas no Styled Components você concorda comigo que quando você abre o DevTools, em Dev ele vai ter o nome da classe, né? Sim. É disso que você tá falando? Não, e aí você procura a classe no seu projeto? Não, eu tô falando direto na ideia. Tipo, tu pegou o projeto que outra pessoa fez, tu tem ali o Figma, tu bate o olho e tu fala assim, pô, tipo, sei lá, alguma coisa card. Tu vê ali o componente escrito alguma coisa card, você sabe que é. Tipo, tem lá, card header. Você lê card header, você sabe que é o header do card, sabe exatamente onde está localizado aquele código lá. E não tem Tailwind, não.
E aí, só para dar um outro contexto, tipo, no Style de Components, você não precisa nem nomear tudo. Você pode nomear o componente mais de fora e por dentro você bota umas classes lá que não precisa se preocupar tanto com o nome. Sim. Certo. Aí, então, assim, massa. A sua dúvida é ótima. Esse é um dos pontos que eu ia chegar no que o Tailwind é ruim. Porque o Tailwind, ele brilha mesmo quando ele é usado junto com componentização, certo? Então, você usar junto com React, com Vue e com Angular, você vai satisfazer um pouco dessa necessidade por nomes, tá? Mas ainda assim vai ser o nome do componente em si, e não o nome de uma classe que você abstraiu, porque você tem que concordar comigo, eu acho que você já sofreu com isso. Eu tenho até um meme disso no Twitter, que às vezes, no começo, o seu card header faz sentido, mas aí o seu PO quer que tenha a foto de um autor de um blog no canto desse card header. Aí você vai fazer card header profile photo. Aí depois ele vai querer que tenha o tempo que esse cara tá inscrito no seu blog embaixo da foto dele. E aí você vai falar card header duration ou algo do tipo. Então, o que eu falo da carga cognitiva de nomear é que às vezes parece que é meio que um buraco sem fundo, né? E o que você mencionou de colocar classes meio que englobadas dentro desse componente maior, né? Eu lembro dessa arquitetura também. É que você querendo ou não, vai estar misturando um pouco de dois modelos, né? Você vai estar aplicando um componente em si, que é o estilo, e ele vai ter class names dentro dele também, né? Sim, mas é que ele mantém o escopo, ele bota um sufixo lá pra não misturar com o resto e tal, então é tipo seguro. Isso, é seguro, mas você concorda comigo que você ainda vai estar adicionando estilização a algo que já é estilizado, né? E às vezes isso pode gerar uma... Enfim, pode te perder em algum momento, principalmente quando você está mencionando o código de muitas pessoas, né? Não sei se concorda comigo. Mas não sei se satisfiz sua dúvida, ou um pouco. Cara, o chat não sei se eu ainda tô convencido. Porque eu até vi que o Bruno ali, ele mencionou componentização, né? Só que o problema que pra mim, no sentido de você componentizar a parte do código ali, do HTML ali, você criar um monte de componentes, você começa a atomizar, sei lá, começa a criar muitos componentes muito pequenos só para poder identificar eles. Enquanto no Style de Components você normalmente tem ali um arquivo de styles, você pode jogar tudo ali dentro, não tem muito problema, ele tá bem contido ali. Você não tem problema em ficar separando tudo. Eu te entendo. Assim, de certo modo eu diria também que você conhecendo o Tailwind, conhecendo as classes, o que elas fazem, direto do seu arquivo de template, né? No caso HTML ou algum componente que retorna de JSX, você saberia reconhecer os estilos que estão sendo aplicados, né? De certo modo. Acho que esse seria o argumento que chega mais perto do que você quer também. Fugindo um pouco de componentização. Tipo, voltando. Esse é um elemento brutalmente simples, né? O que eu tava compartilhando aqui. Eu tô compartilhando minha tela ainda? Tô. É brutalmente simples esse componente, né? Mas, por exemplo, você conseguiria identificar por meio de cor, por meio de posicionamento, por meio de outras coisas que não necessariamente um nome arbitrário que você criou para um elemento, né? Mas nesse ponto, aí que tá. Eu reconheço que é uma das falhas de Tailwind, uma das coisas que o Tailwind não é muito bom, é na parte de ser usado fora de componentização, justamente porque se um arquivo ficar imenso e você tem só tags de HTML, você pode começar a ter dificuldade de mapear o que tá onde, né? E o que é o que, com certeza. Eu tava na esperança de falar que tem uma solução para isso, mas tudo bem. Pode botar um nome, então, sei lá, um name igual. Eu vou chegar na parte de plugins, que quem tá com o Git aberto provavelmente viu lá embaixo. É isso que eu ia falar, de Tailwind Merge, CVA, coisas do tipo. Porque assim, Caião, o Tailwind, ele é bom, só que tem extensões que tornam ele excelente, na minha opinião, tá? Então, eu posso explicar um pouquinho de Tailwind Merge, de CN depois também. Mas, que assim, seria basicamente... Como você pode... Qual que é aquela historinha que é João e Maria, que eles vão deixando os pedacinhos de pão? Como você pode mapear melhor o que o Tailwind tá fazendo e o caminho que ele faz, sabe? Com Tailwind Merge, Breadcrumb, tipo isso. Perfeito. Fechou? Mano, mas eu posso entrar nessa conversa depois, fechou? Valeu pela tua pergunta, mano. Foi muito boa mesmo. Valeu, Caio. Fechou. Então,
Galera, uma última coisa uma última não, que a gente ainda tem tempo. Uma coisa que eu queria falar também é que quando a gente fala de Tailwind, esse é um ponto que as pessoas não mencionam o suficiente, tá? Quem aí trabalha com mais de um projeto no trampo? Quem faz consultoria aí trabalha com mais de um projeto? Então, galera, uma das vitórias absurdas de Tailwind é que assim que você aprende ele e você entra em outros projetos que usam ele, você tem código que funciona sempre da mesma maneira, tá? Por exemplo, tem um youtuber famoso que é o TheoGG. Ele é inclusive um grande fanboy de Tailwind, que é basicamente é o Ping, se eu não me engano, e ele usa Tailwind, né? Então, eu usei Tailwind pro Fiverr, um site meu. E como o Tailwind é tão modular, primitivo, uma classe CSS ela tem um nome e ela faz algo que é uma propriedade CSS. Quando eu parti para outros projetos que usam Tailwind, não existe dificuldade que eu vou ter, tá? Não vai ter dificuldade nenhuma. Eu instantaneamente consigo reconhecer o que está acontecendo em qualquer projeto que usa Tailwind, tá? Salvo algum plugin absurdo de Tailwind que o cara codou na mão, tipo algumas coisas que eu tava perguntando que eu tava falando com o Cu ali. O cara nunca vai perder a graça pra mim, velho. Acho que eu vou falar o Camilo, pá. Eu tava falando com o Camilo ali, de, por exemplo, como que eu posso usar unidades diferentes, né? Fugir um pouco do RAM que o Tailwind usa por padrão. Então, mas tá, deixa eu não entrar na tangente. Então, galera, eu fiz um sitezinho em Tailwind desse tamanho aqui para 30 dos meus amigos usarem mensalmente. E existem sites em produção gigantes que usam Tailwind. E eu tenho certeza que se eu chegasse lá para trabalhar, eu não teria curva de aprendizado nenhuma para aprender como o site e a utilização do site funciona, tá? Essa é uma das grandes vitórias do Tailwind. Ele tá completamente uniformizado, tá bem? Ele é completamente uniformizado. Fechou? Agora vamos lá. Nem tudo são flores, tá? Eu separei uma seção aqui que é no que o Tailwind é ruim, tá? No que ele não é bom. Ele não é bom usado fora de componentização, tá? Melhor parte da talk. Agora o Ale sorriu, né? No que ele não é bom? Ele não é bom usado fora de componentização, tá? Fora de frameworks de front-end. Eu faço essa distinção, tá? Primeiro ponto, instalação. Se você for instalar Tailwind num projeto JS nativo, é bem chatinho, tá? Tem umas 6 etapas e quando a gente usa com Vite ou com Next.js, a gente já tem toda essa instalação meio que embutida, né? Ela já tá abstraída e o Tailwind simplesmente funciona. Tu chega lá no teu Hello World, tu taca um Color Red 500 e tudo funciona. Alegria. Mas quando você vai configurar isso por fora de frameworks, é um pouco chatinho. E às vezes as coisas não funcionam como você espera de primeira. Esse é um ponto bem negativo. E o outro é aquilo que eu mencionei, né? O que acontece? O Tailwind, vocês podem estar pensando, puxa, eu vou ter que me repetir pra caramba, né? Pra fazer, tipo, sem componentização, o estilo de uma página inteira. Tipo, eu vou ter que repetir um monte de class names, etc. Esse é um ponto a ser debatido, porque às vezes a gente tem um medo irracional de repetição, tá? Com o tempo em desenvolvimento, vocês vão meio que perceber isso. E tem uns artigos bem legais falando disso, que nem sempre a melhor ideia é você abstrair, e às vezes é ok você repetir código, tá? Isso é um ponto que dá pra entrar mais profundamente, mas eu vou tentar não seguir muito na tangente, tá? Vamos lá. Galera, eu vou tentar mostrar um exemplo aqui de outra coisa que o Tailwind não consegue fazer, tá bem? Esse assunto é muito massa. Vamos ver como eu posso fazer isso. Assumindo que eu esteja dentro de um componente React, tá, galera? Vamos dizer que eu tenho algo assim, tá? Eu tenho um array de 100, 200, 300. Eu só quero mostrar pra vocês uma coisa que o Tailwind não consegue fazer, tá? Pra vocês verem como eu não tô... como eu não sou um fanboy cego, né? Sei lá, random element. De array. O que eu esperava que acontecesse nisso aqui, guys?
Rapidinho. Só um segundo. Aguentem firme. Imagina esse cenário aqui. Esse é um exemplo muito besta, tá? Mas vamos pensar como se a gente quisesse atualizar os valores dinamicamente, né? Baseados em algum estado em React, por exemplo. Esse aqui eu fiz um caso bem bobo, que é basicamente um array de números, né? E digamos que eu quisesse cada vez que renderizasse que essa div tivesse uma cor ligeiramente diferente, né? Isso aqui não funciona em Tailwind. Lembrando que Random Elements é uma função que eu não declarei aqui, mas ela basicamente selecionaria um valor desse array, né? Um valor aleatório desse array. Então, a minha expectativa seria, cada vez que esse elemento renderizasse, que ele selecionasse um brilho diferente para essa div. Isso aqui não funciona em Tailwind, tá? Ponto. Por quê? O Tailwind, ele é compilado em build time. Ele é zero runtime, no sentido de que ele não faz o carregamento dos estilos quando você faz o load do seu cliente, né? Então, esse é só um ponto que, se alguém já tentou trabalhar com isso, em Tailwind, vai achar uma limitação. Não tem como fazer em Tailwind, ponto. E a solução é você realmente fazer style inline, né? Você fazer algo que vai sobrepor isso aqui, e que aí sim você consegue atualizar dinamicamente, tá bem? Mas esse é só um pequeno ponto que... Eu até errei a sintaxe aqui, mas é só um pequeno ponto que eu queria aplicar. Que Tailwind não tem como é que fala? Atualizar esses valores dinamicamente em runtime, porque ele é zero runtime, tá? O Nico tem uma pergunta, vamos ver. Nos cursos gringos que faço, vejo os gringos usando as classes utilitárias assim. Aqui no curso BR não vejo isto. Pode falar sobre? Apply. O Apply. Eu nem tinha pensado em falar nele, mas agora que você mencionou, Nico... Vixe, essa talk aqui podia ter 3 horas, guys. Eu não sei qual é o limite de tempo, Ale. Quanto tempo você tem aí? Quanto tempo a galera tem? Porque tem mais algumas coisinhas que eu queria falar. Talvez mais 20, 30 minutinhos. Ô, velho, com todo respeito, eu tenho tempo, relaxa. De boa. Fechou, então. Vamos lá. Ô, Nico, eu já vou falar sobre o Apply já, tá? Que ele é um grande vilão do Tailwind. Toma spoiler aí. Galera, outro ponto que a galera reclama de Tailwind... Ai, meu Deus. Eu não consigo mais ler o meu HTML. O meu hobby favorito é ler HTML. E com Tailwind eu não consigo ler HTML, cara. Eu tô muito triste. Então, assim, o Tailwind, ele vai poluir o seu HTML, tá? É fato. O criador do Tailwind já falou disso. Mas, assim, é um trade-off, né? Como tudo na vida tem seus pontos positivos e negativos. Hoje, eu tenho a seguinte opinião. Eu não codo mais em Vanilla CSS, tá? Eu vou admitir pra vocês. O Tailwind já fez a lavagem cerebral em mim, eu não volto mais. Eu não consigo mais codar em Vanilla CSS com o mesmo prazer que eu codava antes, tá? Porque assim, eu prefiro muito mais ter um HTML gigante com um monte de classes que explicam diretamente o que elas fazem. Mas consegui fazer a manutenção disso diretamente no HTML, ao invés de ficar navegando entre arquivos e procurando o que os estilos fazem, tá? Então, eu tô ok com perder a legibilidade do meu HTML pelos benefícios que eu mencionei de antes do Tailwind, tá? Aí, realmente, galera, que nem eu falei no começo, eu sou contra a ideia de convencer, tá? Eu não convenço as pessoas nem na vida, nem no desenvolvimento, nem no trabalho. Mas a minha ideia aqui é talvez tirar algumas dúvidas que vocês tinham de Tailwind e como que o Tailwind funciona e como o Tailwind não funciona, tá? E no mais, a gente vai chegar na parte de extensões. Vamos já falar de extensão, então. Já que a gente tá aqui. Galera, 3 extensões, tá? 3 extensões estão fundamentais para trabalhar junto com o Tailwind. A primeira é Prettier Tailwind Plugin. Quem já usou Prettier aí? Sabe o que faz? A galera que sabe o que faz Prettier. Deixa bonito. Use e odeia, provavelmente tá mal configurado se você odeia, cara. É pra ele te ajudar. Tá? Isso tá tudo anotado no GIST, tá, galera? Que eu deixei ali. Tá tudo anotado no GIST. O Nico comentou de uma extensão ali, que é Inline Fold.
Inline Fold VS Code Extension. Acho que é isso aqui, ou é Tailwind Inline Fold? Eu não sei ao certo. Fold Extension. Isso. Galera, se vocês prezam muito pela legibilidade do HTML, você consegue esconder todas as suas classes com extensões, tá? Então, assim, olha lá o que ela faz. Se te incomoda ver todas essas classes no seu HTML, você quer talvez navegar mais rápido por ali, você tem a opção dessa extensão para esconder as suas classes enquanto você não está usando elas diretamente ou afetando elas diretamente, tá bem? Só uma opção. Eu particularmente não uso. Eu estou ok com poluir o meu HTML com todos os estilos que estão sendo aplicados nos elementos. Eu sou ok com esse ponto, tá? Mas é uma opção para quem quiser ir. Fechou? Eu não gosto disso, eu gosto de ver. Eu também, Felipe Ness. Eu também, mano. Então, a segunda, se eu voltar aqui pro Tailwind Play, eu não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, a gente tem dúvidas, né? Galera, eu não sou um mestre de Tailwind, eu não sei todas as classes, eu sou desenvolvedor que nem vocês. Diariamente eu lido com coisas de que eu não sei como funcionam, e eu vou lá, vejo doc, mexo nas coisas e etc. Uma das coisas que mais me ajudou nisso e a diminuir a curva de aprendizado com Tailwind foi IntelliSense. Se vocês já usaram bastante TypeScript, ou até mesmo, acho que JS com JSDoc, quando vocês dão hover em certas coisas na sua IDE, você espera ter algum tipo de informação sobre o que essa coisa faz, tá? E esse aqui é um caso clássico. Se você chega num novo projeto que está usando o Tailwind e eles têm classes que você não entende ou não entende o que faz, se você der hover nessa classe e você tem o Tailwind IntelliSense baixado, você vai ver o que ela faz. Você literalmente consegue ver o que a classe está fazendo, tá? Então, quando a gente tá aqui nos defaults do Tailwind, tudo que já vem com o Tailwind, fica muito claro, né? Por exemplo, DisplayFlex. A classe Flex aplica DisplayFlex. Ponto. Certo? Então, isso é fundamental, tá, galera? Essas duas que eu falei é fundamental. Porque o Prettier for Tailwind, ele também vai cuidar da ordem das suas classes de CSS para que elas não conflitem com o seu style sheet gerado. Assim, a sensação que dá é que realmente tem assunto eterno, porque isso já entra em outro ponto de especificidade e problemas que você tem quando a ordem do seu HTML está diferente da ordem do seu CSS. Mas eu tenho umas 20 tangentes para entrar, mas eu vou tentar não entrar em tantas, tá? Eu vou tentar não entrar em tantas. Senão a gente vai ficar aqui literalmente para sempre, a gente vai andar em círculos. Mas assim, confia em mim. Se você quer dar uma chance pro Tailwind, IntelliSense é obrigatório e Tailwind Prettier Plugin for Tailwind é obrigatório também. Tá bem? E o Inline Fold, caso você queira esconder o que os seus estilos estão aplicando, né? Em cada classe em cada elemento ali. Vamos lá. Eu tenho algumas referências, galera, que eu deixei ali no... Puta, eu vou copiar isso aqui em outro lugar. Tá, calma aí. Deixa eu abrir isso aqui. Eu tenho algumas referências legais. Inclusive, um dos autores do código. Link do Git de novo, manda. Acho até melhor mandar o link, né? Pronto, eu dei uma spamada aqui. Espero que ninguém fique chateado. Que o Ale não me bana. Galera, tem mais dúvidas? Eu tô chegando próximo ao fim das coisas que eu queria falar. Diga lá, Nico. Ô, Luke, tem uma pergunta do Cu ali, é que eu acho que você não tá vendo a mãozinha dele levantada. Não vejo. Eu não vejo ninguém. Eu posso dar a permissão pra ele falar? Como é que eu faço isso? Opa, foi. E aí, Luke, meu querido? Oi, tudo bem, mano? De boa? Que saudade de você. Eu só não vou abrir a câmera, Saudades. gente, porque eu tô em ambiente de trabalho, mas eu tô ouvindo aqui, vim prestigiar o Luke. Então, Tranquilo. é um grande prazer. E, Luke, eu queria passar uma visão, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Diga. Dá lá. Com Tailwind, principalmente com aquelas arbitrary props, porque em relação ao CSS, quando a gente fala de layouts avançados, quando a gente fala de dry, uma série de práticas que geram uma estética bem limpa, ela tem pouco CSS, você consegue repetir classes mesmo elas sendo mais robustas, porque
com o advento das variáveis CSS também, fica mais fácil você costurar a mesma classe, dependendo do contexto que ela está. Eu Sim. tentei reproduzir isso em Tailwind e aquilo que simplesmente não foi possível, porque o Tailwind, para ele ter essa facilidade, ele abstrai uma série de APIs nativas do CSS, como seletores, dados CSS, herança, tudo isso é abstraído em detrimento da facilidade do Tailwind. Por isso que ele é tipo, blazing fast. Sim, sim. Porém, tipo, quando você consegue fazer com arbitrary props, porque é só assim que dá para fazer, ou se você realmente criar classes customizadas dentro do Tailwind config, é uma API que o usuário normal de Tailwind já não consegue, tipo, utilizar sem ajuda, sem usar um chat GPT e tal. Então, na minha opinião, essas questões do Tailwind, tipo, ele é mais limitado do que o CSS, o arquivo HTML fica pipipopopó, você não consegue utilizar CSS muito avançado. Eu acho que isso não importa de verdade, na minha opinião. Porque nem sempre um CSS perfeito, um CSS robusto, um CSS dry, um CSS avançado é necessário, sabe? Tipo, pensando em investimento de tempo. Então, pelo que eu entendo, você pode ter um CSS que o Tailwind não consegue alcançar, mas você vai ter um investimento em arquitetura de CSS. Todos esses problemas que foram falados, se você estiver seguindo um padrão bem, Cube CSS, se você estiver seguindo uma série de padrões, você consegue contornar e escrever um CSS que talvez o Tailwind não consiga reproduzir, justamente porque a beleza dele são essas limitações. Mas o trade-off também é você ter que ter uma equipe que saiba disso e você conseguir horizontalizar esses processos. Então eu vejo que, tipo assim, o Tailwind, sim, ele é bem limitado em relação a certas APIs do CSS. O Apply, por exemplo, é uma tentativa do Tailwind de manter os tokens dele que são gerados via post CSS, uma geração automática de tokens, só que ainda assim, os benefícios da API do CSS, que é construir uma classe que contém várias propriedades de valor que podem ser reproduzidas. Mas, tipo, o CSS também não é muito necessário quando a gente fala de investimento em negócio. E isso tá vindo, tipo assim, de uma pessoa que ama muito CSS. Como você enxerga essa questão do Tailwind quando a gente fala de investimento em arquitetura de CSS, investimento de negócio? Você vê Tailwind, por exemplo, como o HTML fica horrível. Mas, mano, o HTML está extremamente componentizado. A gente está escrevendo Tailwind porque a gente não quer voltar pro HTML, pro template, ficar reescrevendo estilos, tá ligado? Tipo, você já viveu uma contradição desse gênero, tipo, em relação a negócio mesmo, quando a gente fala de Tailwind? Sim, então, assim, um disclaimer grande é que eu nunca trabalhei numa empresa com Tailwind, tá? Tailwind é algo que eu usei para os meus projetos pessoais. Eu já vi outras empresas utilizando o Tailwind, mas eu particularmente nunca usei num contexto de empresa e trabalho, tá? Então, as questões de arquitetura em alta escala e... o meme do Ale é ótimo. As questões de arquitetura e problema de escalabilidade, eu nunca enfrentei em produção, tá? Então, assim, o que você falou sobre custo é muito interessante, porque uma das vitórias do Tailwind, com certeza, é a rapidez de protótipo, né? Você conseguir fazer protótipos de maneira rápida e você ter a baixa curva de aprendizado entre projetos, que é o outro ponto grande também. Mas eu fiquei curioso do que tu mencionou das limitações do Tailwind. Você tá falando daquelas questões do dinâmico ali? Que eu mencionei que teria que usar style inline? Por causa por do runtime? A gente tem aquela questão do group e essas diretivas, essas classes específicas para a gente se referir a filhos, por exemplo. Mas quando a gente vai fazer uma referência um pouco mais usando not, usando filhos diretos, essas coisas assim, a gente precisa usar arbitrary props. Hoje essa API é muito recente e a gente só consegue aplicar uma propriedade só para uma children só usando arbitrary props. Então, por exemplo, a API de seletores do CSS, seletores compostos, o Tailwind, ele não põe a reproduzir. Tipo, não é que ele não consegue, não é proposta dele. Unidade CSS, a multiplicidade de unidades CSS, funções CSS também, como o calc, que fazem essa diferenciação, essa conta também, o Tailwind CSS não se propôs a colocar justamente porque ele conta com os design tokens dele. Então, você não precisa ficar fazendo continha, você vai contar com os design tokens fixos. Então, e assim, essas APIs são basilares no CSS. CSS não existe, tipo, a facilidade de reproduzir, de código dry, tudo isso que o CSS traz já por padrão, o Tailwind não se propôs a fazer porque não faz parte da API dele. É mais essa limitação que eu tô dizendo. Entendi, com certeza. Ele tem propósitos diferentes mesmo. Tá. Assim,
O que o Nico mandou ali, o Camilo sabe que dá pra fazer arbitrary values, né? Só pra vocês entenderem o que o Nico mandou ali, quando você abre essas caixas, você tá basicamente liberado a fazer o que você bem entender que funcionaria em CSS, né? Só que o que você mencionou ali do not e coisas do tipo, faz bastante sentido, porque eu pessoalmente nunca usei pra estilização, né? Eu acho que de um certo ponto, isso... Usar estilos baseado em lógica, eu honestamente não sei se eu sou muito fã de fazer isso no CSS. Eu não lembro de muitos casos de uso do not. E quando você usaria not, você tem algo aí pra me falar? Quando, por exemplo, você tem um container parente, então vamos supor que você tem um site com várias sections e todas elas têm o nome de container. Mas no Node você quer pular um container específico por algum motivo, como por exemplo, todos os containers têm uma limitação de largura, mas vai ter um container que ele vai ter 100% da largura. Ao invés de você criar um estilo que sobrescreva um estilo já existente, você só não aplica. Inclusive, tipo, você constantemente sobrescrever propriedades empilhando classes de CSS é um code smell, né? Então o Node ele serve para evitar isso, para que não haja uma sobrescrição do CSS tipo, de forma à toa. Justamente porque quando um CSS sobrescreve o outro, é difícil que você pegar esse bug. Depende muito da sua prática, com DevTools, com, enfim, debugging de CSS. Então a gente evita que isso aconteça, simplesmente. Sim. Saquei. Então, assim, eu entendi o seu caso. Assumidamente, eu acho que o mais próximo que a gente chegaria disso no Tailwind seria um Tailwind Merge, em que a gente só... não dá pra fugir da sobrescrição, porque o Tailwind Merge realmente... Você teria esse container padrão que ele tem a limitação de width, e com o Tailwind Merge você declararia um novo container com width full, né? Com width 100%, em que ele em si se comportaria de maneira diferente, sabe? E aí, de novo, você pode abstrair isso para um componente diferente, em que ele talvez recebe uma própria... Se é um container X ou container Y, e que pode editar a sua... Ele pode controlar a aplicação de classes via Tailwind Merge. Eu acho que seria o mais próximo que eu chegaria do seu caso de uso. Mas, realmente, a questão de seletores, como not, como has, eu não uso essas coisas em Tailwind. Eu acho que realmente não é o ponto. Diga, Fabinho. Acho que assim, eu sou React, né? O meu maior problema em usar Tailwind purão assim é a reutilização de código. Porque pode ser chato você nomear lá, faz um stylist component, ficar nomeando componente por componente, mas tipo, mano, pra mim é só chamar aquele componente de novo. Assim, meu maior problema com Tailwind é mesmo pensar na reutilização de código. Até uma vez eu tava zoando o Bruno e falou, mano, mas você não tem Ctrl-C, Ctrl-V? Eu falei, eu tenho, mano, mas é tipo, pra mim que a prática já é só botar um nome e já puxa tudo, fica chatão às vezes, fala, pô, a mesma classe, será que tá igual aqui em cima, tá aqui embaixo? Tem alguma solução, assim, dentro do Tailwind? Eu nunca pesquisei, assim, até pode ser ignorância minha. Cara, eu vou te falar aqui de coração. Esse é o trade-off, tá? As coisas que mais machucam em quem não gosta de Tailwind são as maiores vitórias de quem ama Tailwind. Eu não sei se dá pra pôr essa quote aí com a minha cara em algum lugar do Twitter, mas assim, o que a galera do Tailwind ama... Ame ou odeio, né? Tipo, ame ou odeio. Então, o que a galera do Tailwind ama, ô Fabinho, é justamente... Cara, eu consigo dar Ctrl-C, Ctrl-V nessas classes. Sim. Eu não tenho receio de fazer isso, justamente porque a nível de manutenibilidade... já é questão de hábito e você vai ter visibilidade do que tá acontecendo. Vai ser fácil você editar todos esses componentes. Todas essas classes diferentes, usando características da sua ideia mesmo. Tem uma parte aqui que eu acho que vai conversar bastante com o que você tá falando. Deixa eu achar. Acho que era Reusing Styles. Peraí. Tailwind Reusing Styles. O que acontece? O Tailwind, ele abraça essa questão da repetição, tá? Que muitas vezes as pessoas que não usam odeiam. Por isso que muitas pessoas realmente não curtem Tailwind. Então ele fala aqui,
Cara, se você precisar de uma row de imagens, o que o Tailwind recomenda é que você simplesmente repita essas imagens, tá? Quando a gente às vezes tem um instinto de talvez extrair isso aqui para profile image, fazer um map, no caso de React, né? Faria um map em que a gente renderizaria isso 6 vezes ou 5 vezes aqui. Mas o que o Tailwind realmente enforça é que, cara, será que repetição é tão ruim assim, sabe? Quando a gente tá falando de componentes mais modulares, será que é tão horrível eu ter, por exemplo, esse caso aqui que ele mostra, de uma navbar com 4 anchor tags, sabe? Será que eu realmente preciso puxar essas anchor tags para um navlink e depois mapear eles aqui? Então, ele realmente abraça essa questão de, cara, se a gente vai repetir, se a gente vai usar as classes utilitárias da maneira que a gente quer, a gente vai fazer sem medo de ser feliz, a gente vai editar tudo junto mesmo. E o ponto do Tailwind é que no longo prazo isso vai ser uma vitória maior do que sempre abstrair repetições, sabe? Não sei se deu pra pegar a ideia. Acho que é questão de hábito mesmo, porque eu acho que é questão de hábito mesmo. Tailwind, e eu sempre fico nessa porra, mano, dá Ctrl+C nessa porra aqui de novo nesse. Daí você muda uma classe porque mudou uma corzinha no texto, o design pediu pra mudar o negocinho de tamanho, daí você vai em todos os P's lá, todos. Enfim, mas é isso aí. Mas valeu. Então. Eu achei que tinha, de repente, uma solução externa, tá ligado? Tipo. É que acontece, Fabinho? Em Frameworks tivesse algum. Não igual a Starlet Components, mas, tipo, chamar todas as classes ali e pau. O que acontece? Esse ponto que você trouxe é excelente por causa do apply, que a galera já mencionou aí, eu tinha esquecido de falar. Gente, o apply é muito delicado em Tailwind, tá? Ele é muito delicado. Porque... Tô saindo, valeu. Vamos lá. Valeu. Espero que eu tenha te ajudado aí a entender por cima. Cara, o pessoal falou de apply, né? O Nico falou ali que a galera de vídeo gringo usa bastante apply. Gente, apply é um jeito de você fazer um filho Frankenstein entre Vanilla CSS e Tailwind, tá? Eu gosto de chamar, às vezes, meio que uma bootstrapização do Tailwind. Por quê? Você vai estar perdendo o cerne, a essência de Tailwind. A essência de Tailwind é que as classes são um mapa direto de propriedades CSS com nomes claros do que elas fazem e com colocação. Ponto. Quando você usa apply, você está basicamente falando, se a gente puxar aqui o exemplo, você está falando, tá, vamos lá. Agora, se eu usar essa classe aqui dentro do meu Tailwind, ela vai aplicar essas duas classes. Tá bem? Então, vocês têm que concordar comigo que, cara, se você tá chegando no Tailwind com vontade de usar apply, não use o Tailwind, cara. Na boa. Tipo assim, não use o Tailwind. Porque olha o que vai acontecer daí. Você vai ter que... Você vai ver, select 2 drop-down num Tailwind. Você vai falar, poxa, isso aqui não é bem uma classe de Tailwind, né? O que deve fazer? Aí tu vai dar teu hover lá, tu vai conseguir ver. Só que, cara, quantas coisas você vai pôr aqui dentro? Quão perto você vai chegar de um potencial bootstrap em que você vai ter padding, as cores de fundo, o espaçamento, as bordas, os comportamentos de hover? Você vai estar abstraindo tudo isso embaixo de uma classe? Cara, nesse ponto, nem vem pra Tailwind, tá ligado? Fica no Style Components ou fica em Sass, que você vai ser muito, muito mais feliz do que usar esse Frankenstein que é o apply em Tailwind, tá? Então, Nico, pra responder a tua pergunta, cara, apply é paia, velho. Não usa apply. Apply é coisa de gente paia. Se você vai usar apply, se você tá chegando no Tailwind com vontade de usar apply, é porque você ainda não entendeu ou deu a chance pro Tailwind default, tá? Porque não é a saída. Apply é muito paia, tá, guys? Porque você basicamente você vai perder as coisas boas do Tailwind e perder as coisas boas do Vanilla CSS. Você vai ter um filho feio e... Enfim, não fica legal, tá? Então, eu evitaria muito apply, muito, muito mesmo. Porque não é a ideia, tá? Será que apply não serve pra galera fazer uma curva de aprendizado mais suave? Cara, mas se você parar pra pensar, se você sabe CSS... você tá a uma doc de distância de entender como fazer as coisas no Tailwind, cara.
a curva de aprendizado é só você pegar familiaridade com os nomes, certo? Então, vai direto, não é mais fácil? Eu prefiro também. Acho que a Apply serve pra você ter o seu style guide. Cara, eu discordo muito, tá? Eu discordo muito. A questão do Apply, eu já vi usado em algumas coisas muito específicas. Por exemplo, cara, eu quero que as minhas scroll bars sejam estilizadas de um certo modo. E aí, como é uma coisa muito brutalmente específica, você usa o Apply bem feliz, tá ligado? Então, Nico, qual que é o problema disso aqui? Cara, nesse ponto, você não tá nem usando Tailwind. Isso aqui não é nem um Apply, né? Isso aqui seria fora no index CSS, né? Que é só uma classe que aplica CSS básico, né? Aqui. Nossa, Nico do céu. Tá. Vamos lá. Eu sou contra isso aqui, tá, galera? Porque assim... Desculpa, eu tô saindo. Não, é de boa, Nico. É ótimo você mandar essas coisas, porque é uma dúvida super válida, tá? É uma dúvida super válida. Mas aqui que começa a chegar o problema do Apply. Essa sua imagem é um caso clássico. Porque assim, cara, se você vai usar Button Primary, num sentido de agregar estilos diferentes numa mesma classe, você não tá usufruindo das coisas que o Tailwind te dá. Você tá usando uma classe e você tá usando as abstrações do Tailwind dentro dessa classe. Então, ao invés de tá background color purple, você tá pondo BG primary purple. Então, você tá usando a sintaxe do Tailwind, mas você tá perdendo todo o ecossistema em volta do Tailwind. Toda a ideia de colocação, toda a ideia desse mapa de propriedades, sabe? Então, eu espero que tenha dado pra entender. Mas, assim, eu sou muito contra o Apply pra esse caso de uso que você tá mostrando, tá? Eu sou bem contra mesmo. Inclusive, um caso clássico... Diga aí, Ale. Pode falar. Não, eu tava aqui que... Tipo, muitas das paradas que eu não gosto no Tailwind, você respondeu como falando, tipo... Como que era? Esse é o valor do Tailwind. Aí, beleza, eu não gosto dos valores do Tailwind, tá ligado? A gente se olha feio, Justo. mas tá tudo bem. Então, tipo, boa parte das perguntas, elas morreram. É por isso que eu demorei pra perguntar, Nico. Só que tem uma parada... Inclusive, você acabou de responder uma, né? Que é tipo assim, o Nico, eu e ele uma vez a gente conversou sobre como que a gente faz o Tailwind crescer. Porque assim, eu acho que eu já sei a resposta, só quero confirmar. Eu quero trazer essa pergunta de qualquer forma. Porque assim, eu enxergo o Tailwind como se fosse aqueles arquivos de CSS únicos que a gente tinha lá um tempo atrás, quando a gente principalmente fazia, sei lá, site simples pra empresa. Quem trabalhou em agência tá ligado do que eu tô falando. Eu entendo o Tailwind agora desse jeito que você falou. Só que quando a gente pega essa pattern, vou chamar de pattern, e exporta ela pra um produto, a gente geralmente começa a perceber que a galera... ou pega as classes que já existem e sobrescrevem alguma coisa, ou nem pegam e fazem as coisas do zero. Só que eu acho que você vai me contra-argumentar falando que o Tailwind, ele não é isso porque ele tem coisas muito, muito, muito específicas. Só que, por exemplo, uma das coisas que você deu hover, e ela não era exatamente aquilo que eu pensava, poderia, tipo, ser oposta a isso. Por exemplo... Volta lá no seu código, pra eu poder falar exatamente de alguma coisa. Aquele negócio lá que você deu hover e apareceu os rolezinhos. Aqui? Isso, por exemplo. Vamos supor que eu quero margin left alto e margin right 20px. Um exemplo idiota. Nesse caso, eu sou obrigado a sobrescrever ou eu teria que usar, ou eu estaria usando a propriedade errada? Eu teria que usar exatamente as duas margens, tipo a margem alto e a margem 20px. Então, esse Emacs, ele é um shorthand, né? Então, se eu entendi direto o que você quer, seria algo do tipo ML alto... MR20? Era isso? Acho que é. Não, beleza. Então eu não seria de usar aquilo. Eu teria disponível essas duas classes para eu poder usar. Com certeza. Eu não sou, tipo, preso a uma. Então, basicamente, todas essas classes no Tailwind, elas têm o nível mais basal delas, que seria, tipo, a representação em uma propriedade só. Tá.
Perfeito. É isso mesmo. Tudo bem. Então isso realmente não cai naquele problema de... que eu tava pensando de, tipo, tem tanta coisa que é pra todo mundo usar que ninguém reutiliza nada, todo mundo faz o seu, sabe? Porque o Tailwind já é o fazer o seu. Não. Perfeito, justamente. O Tailwind, cara, os defaults dele, são bem caprichados, tá? São bem caprichados mesmo. Tá, e aí eu tenho uma última pergunta, que essa daqui eu não sei se você vai saber. Bom, na verdade, espero que você saiba. Claro, manda lá. Como eu taco tudo no meu HTML, isso não acaba tendo um peso maior, peso de megas mesmo, no meu arquivo final. E isso não acaba tendo aquele impacto no SEO daquela... Eu não lembro a porra do nome da métrica, mas é uma métrica de... a quantidade de código versus quanto de texto você tem. É uma métrica de SEO essa. E não só essa, né? Quando a gente tem dois arquivos, né? Um arquivo CSS e um arquivo HTML, a gente tá meio que fazendo um load balance do peso total que aquilo poderia ter, né? Eu penso na quantidade de classes que poderia ser necessário. Eu nunca usei CSS, nunca usei Tailwind, então eu não sei quantas vezes que a gente adiciona alguma coisa. Eu não sei o quão grande essas classes podem ficar. E o quanto que isso impacta no peso final de um arquivo e o quanto isso é realmente relevante, né? E eu não sei, tem alguma estratégia, tipo, agrupa tudo em uma classe só e feijoada? Cara, o que eu posso te falar disso, eu não sei muito sobre essa parte, tá? Vou ser sincero contigo. Mas eu lembro dessa parte aqui. Tem uma... Não, pera, não é isso aqui não. Ou é? Cara, basicamente assim... Pelo que eu entendo do que o Tailwind faz, tá? Em dev, ele aparenta ser todas essas classes, mas quando você faz o processo de build, ele vai minificar todas essas classes e ele vai criar apenas um arquivo CSS que ele vai declarar tudo isso que você tá fazendo. Então, no final, vira tudo CSS, entendeu? Ele não fica com HTML poluído. O HTML... O HTML vira, tipo, uma classe só ou é todas aquelas classes? Essa é a minha maior dúvida. Não, são todas aquelas classes, mas elas são todas extraídas para um output.css, que vai ser, tipo, um arquivo CSS grandão que é feito em build time. Entendi. Entendeu? Então a gente tem um outro problema aí no Tailwind, que é o lazy loading de CSS. Não, acho que não, na real. Depende. Assim, eu tenho dúvida nessa parte, velho. Pelo que você falou, todos os CSS, tudo, teoricamente, da minha aplicação inteira, se eu entendi certo, ficariam num lugar só. Então, se eu tenho um componente que usa um CSS X e eu quero fazer um lazy loading do componente inteiro, teoricamente eu tenho que fazer o lazy loading do CSS dele também. Só que eu não consigo porque tá tudo no arquivo só. Eu não conheço dessa limitação, Ale. Admito que dessa limitação eu não conheço. Não, tudo bem. Porque o ponto em que eu parei é basicamente que no build... Como você não consegue me responder, eu consigo usar isso como argumento, tá ligado? Claro, não, com certeza, velho. Essas partes de build... Essas partes de... Mas tu me pegou agora, porque no build ele cria esse output CSS. Como você quer fazer o lazy load dessa... O lazy load dos estilos dele, tu quer fazer? Sim, pegando um exemplo... É porque, assim, tipo... Eu tô recentemente estudando sobre lazy loading de componente inteiro, né? Muito próximo do que o Quick faz. Quem não conhece, vou digitar aqui, porque é esquisito o jeito de... É com Y essa aposta? Acho que é assim que escreve. Ou é com I? Eu não lembro. Acho que é assim. Acho que é QWIQ. Isso aí, ó. Isso aí que o Bruno mandou. Então, isso. tipo, e aí tem a questão de lazy loading, beleza, a gente quer fazer um splice completo da parada, né? Não deixar tudo junto. Uma dessas paradas é o estilo. E geralmente o estilo acaba virando uma suruba de bunda, né? Fica tudo no mesmo lugar e a galera... E a gente não divide ele pra trazer aquele estilo só quando a gente realmente precisa. E aí eu tava vendo essas paradas e... Bom, assim, beleza. Se o Tailwind não faz isso, tudo bem, mas era uma das perguntas. E a última, mas tipo... esse seria o lazy... Pode falar. Posso te fazer uma pergunta rapidinho? Esse seria o lazy load que você está falando do HTML padrão ou algo dirigido pelo framework? Não. Seria, por exemplo, do framework. Por exemplo, no React a gente tem o use lazy. Não, é use lazy ou é só lazy? Acho que é a função lazy, né? Acho que é isso. Que você dá um... Tipo, aquele componente não vai ser usado agora, então só depois que eu clicar no botão que faz aquele componente ser necessário, eu renderizo ele. Certo? Só que geralmente o estilo desse componente, ele já tá lá no CSS final que foi buildado. A parada é que o estilo desse componente não esteja lá também, saca? Essa é a fita. Entendi.
Cara, eu não enxergo essa interação dando problema com o Tailwind, tá? Eu não sei te explicar tecnicamente o porquê que isso funciona ou não funciona. Não. Mas eu imagino que isso não seja uma limitação, tá ligado? Não, tudo bem. Tipo assim, você não sabe a resposta, mas você acha que dá. É isso. Basicamente. Resumiu. Tá, isso mesmo. Entendi. Tá. Eu fiquei muito curioso se dá, na real. Se tu puder fazer algo desse tipo ou me chamar pra trabalhar nisso, eu quero saber como funciona. Nossa, tem tanta coisa pra fazer. Mas, pô, vou anotar aqui, ó. Anotei. Tranquilo, mano. Sem pressa. Então, no caso, a única parada que talvez... Tipo assim, uma parada que eu fico muito me perguntando sobre o Tailwind, você explicou muita coisa e realmente mudou um pouco da visão que eu tenho sobre o Tailwind. Isso foi bem legal. Inclusive, obrigado. Bom, realmente não é um bootstrap, né? Coisa boa aí, ó, já. Mas aí tem uma parada, tipo... mudando. Não existe nenhum, tipo... Vamos dizer assim, que em tempo de build, o Tailwind entende todas as classes que eu tô usando e ele meio que minifica elas em uma classe só para que ela represente aquilo que aquele grupo de classes faz, para que diminua o peso do meu HTML final. Isso, tipo, você não sabe se ele faz ou ele realmente não faz? Eu me perdi na sua pergunta, velho. Brisei. Fala de novo. Tipo assim, no Tailwind, quando eu tô codando, eu tenho todas aquelas classes, certo? Não é, Você sabe se existe ou se realmente não existe um negócio que no build do Tailwind ele pega todas as classes que eu usei, transforma ela num nome de classe só que tenha todas aquelas propriedades que eu usei, ou se tipo não tem jeito, ele vai ficar com todas aquelas e GG. Cara, eu acho que ele vai mapear uma... Ele agrupa no build? Eu acho que não. Não, tipo assim, eu acho que ele não mergeia, no tipo... HTML, né? Tipo, no nível do HTML. Agrupar as classes para evitar que tenha muita classe, reduzindo o tamanho do HTML. Tô pensando no peso do HTML final mesmo. Você sabe me dizer se isso existe? No HTML não vai nada, Lê. Eu acho que não vai nada no HTML. O CSS que ele vai gerar, ele vai declarar as classes da maneira como você declarou. Se eu não me engano, seria isso aqui mesmo. Ele agrupa o estilo, mas ele não agrupa as classes no HTML para transformar elas numa só. Ou, sei lá, não tem uma opção de build assim ou alguma coisa do gênero. Cara, ali no Optimize for Production, que o Nico mandou, eu acho que vai estar a sua resposta, mano. Mas eu acho que cada classe é uma classe, tipo o que ele falou mesmo. Tipo o que o Bruno falou ali mesmo. Ai, cara, eu tinha um artigo muito bom disso, mas eu não vou achar nunca, velho. Que era justamente debatendo sobre o output do... Pera, é o do... Calma aí. Deixa eu dar uma mini pesquisada aqui. Porque os pontos que você tá trazendo são excelentes. Deixa eu ver, output. Porque esse aqui, galera, é um... Isso aqui é perfeito. Esse meme do Camilo é absolutamente perfeito. Mas assim, aqui ele falava alguma coisa sobre output, velho. O Trindade, ele trouxe aqui um negócio interessante sobre o peso do CSS, que é um contra-argumento legal. Porque eu falei sobre o peso do arquivo CSS e aqui tá falando que o site da Netflix tem um peso de CSS de... Quanto é? 6.5 KB, o que é bem pouco. E ele ainda parece que faz um splice de 10 em 10. Então é legal pra caralho. É que não era isso. Não era essa a parada, tá ligado? A parada é o outro lado. É o HTML, tá ligado? Mas beleza. Então, que eu acho que... Cara, não sei te responder do impacto disso em load, tá? Realmente não sei. E também, tipo... Não, tudo bem. E aí... Não, mas beleza. Ok. Mas é uma boa. Já tá com carinha de episódio 2, hein, Ale? Já que a galera aprendeu bastante, já deu pra você pensar umas coisas também. O Nick já chamou pra vir a próxima vez aqui. Ele falou, cadê a mensagem do Nick? E que tem mais dúvidas? Vocês curtiram, galera? Curtiram a conversa? Deu pra entender legal? Porque eu tô aqui falando a maior parte do tempo sozinho e no chat. O Nick falou, você vai ter que voltar com essa resposta. Boa. Por mim, ficava o dia inteiro aqui. Que bom, velho. Bacana, velho. Legal. Não, foi muito da hora, mano. Até pra mim, eu não gosto do bagulho, mas achei da hora. Que massa, cara. Que legal. Isso é bom. Gente, isso o André quer falar aí faz um tempinho. É? Então fala. Cadê o André? Fala aí, André. Foi mal. Pô, mano, faltou uma alerta. Mano, na real, a galera tem que ficar em cima, não embaixo. Embaixo é ruim, é difícil de ver. Mas tá. Fala aí, André. Foi mal. Saindo aqui do palco. Nice.
Alô, não tô te ouvindo, mano. Acho que ele tá aí ainda? Acho que não. Ele foi no Ele tá banheiro. eficaz, pá. Ele esperou tanto tempo, né? Eu só queria dizer que eu tô muito feliz no que foi você conseguir fazer o que eu tentei muito tempo aqui e não consegui, tá? Que massa, cara. Essa é uma batalha vencida, Jogas. Que bacana, mano. Que bacana. Fico feliz. Só de talvez todo mundo aqui dentro já encerrar a comparação com o Bootstrap, eu já considero uma vitória. Com certeza um passo à frente, mano. Com certeza um passo à frente. Aí, cara, enquanto o André não vem, deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês que me deixou muito contente quando eu usei o Tailwind pela primeira vez, tá? É só uma curiosidadezinha, porque eu falei muito de o Tailwind, ele é uma classe só de... Ele equivale a uma classe só no CSS, né, etc. Mas assim, ele também tem algumas características, ele tem algumas classes helper, assim, que, cara, fizeram toda a diferença na minha vida. Então, vamos só fazer o seguinte. Calma aí, guys. Só esperem rapidinho que eu vou fazer um exemplozinho aqui que vai ficar bem legal pra vocês. Vamos tirar esses hovers aqui que não faz mais sentido. Só vou mostrar pra vocês um showdozinho. Opa! Só vou mostrar pra vocês um showdozinho meu no Tailwind, tá? O que eu tô fazendo aqui? Isso aqui vocês estão conseguindo ver de boa, né? O André já desistiu? Ele tá por aí? Tem uma class que eu lembro que eu me apaixonei quando eu vi isso aqui, que é Divide Y2 e Divide Green 500, por exemplo. Acho que não tá grande o suficiente, vamos tentar um 4. Ó, eu não sei se vocês viram o que tá rolando aqui. Vamos fazer isso aqui, flex, né? Não, flex ele vai cagar porque é full base. Tá. Conseguiram ver o que rolou aqui? Galera, isso aqui é quando o Tailwind começou a me conquistar, tá? Quando eu tava nesse papinho de, é um mapa de CSS de 1 para 1, tal, não sei o quê. Mas, cara, tem classes também que ajudam num nível a você prototipar as coisas de maneira rápida. E essa Divide foi uma que, quando eu tava mexendo no Fived, inclusive, o Fived ele é todo Tailwind, tá? Não sei se vocês conhecem esse... olha o spoiler de um vídeo que eu quero fazer aqui sobre se UI importa ou não. Quem aí já usou Steam? Nossa, esse Inspect Element do Safari é uma vergonha de ruim, velho. Papo reto. André tá aí? Mais ou menos, eu acho. André, pronuncie-se. Unlucky. Esse é putaria de feio. Eu odiava a Steam antiga e odeio a Steam nova. Tô tentando. Unlucky. Tu foi ali no seu áudio vídeo pra ver se tá com o input certinho? Mas enfim, o ponto que eu queria fazer, galera. Cara, quando eu pensava em CSS nativo... Opa, agora eu te ouço. Diga lá, André. Bem, cara. Tudo certo, e contigo? Tudo jóia. A hora que eu quis fazer a pergunta, tu estava há muitos assuntos atrás, mas daí se tu tiver que voltar muito, aí pode deixar pro final. Tu estava mostrando uma hora que tu, quando faz o hover nas classes, tu consegue ver quais são as propriedades do CS que o Tailwind aplica. Certo. Acho que era MX alto, né? Que ele coloca Sim. alto dos dois lados e centraliza. Aí eu tenho dúvida, em média, mais ou menos, eu sei que não existe uma resposta exata para isso, mas em média, mais ou menos quantas propriedades de CSS o Tailwind coloca com uma classe só? Porque, por exemplo, com a MX alto ele está colocando duas classes. Se coloca ML alguma coisa, ele bota só margin left. Se bota ML, ele bota só uma. E eu fico com a impressão que quanto mais propriedades CSS o Tailwind coloca numa classe, mais abstrato fica. Perfeito. E quanto menos ele coloca, mais direto fica. Tu olha uma classe, sabe, tipo, W12, sabe exatamente que ele faz uma coisa só. Perfeito. Eu não uso Tailwind hoje, eu quero estudar ele uma hora, mas eu fico com a impressão que seria mais fácil, seria mais palpável, assim, para tu cair direto usando só as classes, sem usar apply, sem usar nada. E quanto menos propriedade CSS uma classe aplicasse, melhor. Não sei se existe um número para isso, alguma coisa que tem a dizer sobre isso. A sua pergunta é muito bacana, velho.
Então, assim, o que eu te diria? Primeiro, eu diria com certo conforto que eu acho que 3/4 das classes utilitárias de Tailwind são mapeadas diretamente para outra classe, tá? Com o exemplo de Flex aqui, por exemplo. Flex significa Display Flex, ponto, tá? Aí, outra coisa que eu te diria, esse MX Auto, ele é traduzido para Margin Left e Margin Right Auto, né? Mas em CSS Default, você também teria Margin Inline, por exemplo. E que você poderia fazer um shorthand disso, que seria para esquerda e direita. Então, de certo modo, eu argumentaria que esse aqui, ele seria uma propriedade só de CSS. Não sei se tu entendeu o que eu quero dizer. Sim. Aí, mas assim, você traz um ponto válido, que é realmente isso. Ele tá abstraindo muita coisa. Por exemplo, esse divide aqui que eu mostrei, que é o meu showdownzinho. Cara, se tu der hover nisso aqui, se tu entender o que tá acontecendo, tu é um gênio. Porque olha isso aqui. Então, nem tudo são flores, né? Tipo, olha tudo que ele tá abstraindo para que isso aqui funcione. Certo? Então, realmente, a maioria das classes funcionais são uma propriedade CSS? Sim, elas são. Mas também tem syntactic sugar, né, que se fala, que é coisas muito abstraídas para facilitar, que são um rio de estilos, né? Que são completamente abstraídos pra gente não ter que pensar, mas que também são basicamente incompreensíveis, né? Se você olhar isso aqui e entender o que tá acontecendo de primeira, meus parabéns, porque tu é absurdo. Tá entendendo? Então tem meio que os dois mundos. Tem o mundo da maioria, em que as classes, cada uma das classes funcionais equivale a uma propriedade CSS, e tem o mundo da abstração, né? De que, às vezes, tem um rio de CSS por trás de uma classe funcional. Entendi. Ah, beleza. É isso aí mesmo. Obrigado, cara. Fechou? É isso aí. Obrigadão. Alguém mandou mais coisa aqui. Se Tailwind... Como que é? Se Tailwind e Bootstrap não são a mesma coisa, me explica isso aqui. Tailwind UI. Ah, sim. Galera. Isso aqui que o Caio mandou... Isso aqui foi construído pelo time do Tailwind, tá? E é basicamente o Bootstrap do Tailwind. Mas com algumas diferenças também. Alguém já usou ShadCN UI? Alguém já usou? Não sei se vocês conhecem o que é. Tailstrap. Nico fala todo dia nisso. Então, essa é mais ou menos a ideia, tá? Isso aqui é os criadores do Tailwind criaram componentes que eles acham que são lindos e eles vendem para você esses componentes prontos, tá? A gente fala, Tailwind é rápido de construir e tal, mas a gente ainda tá escrevendo CSS na mão. Existem situações, quando você precisa lançar produto, que talvez nem tempo para isso tu vai ter. Tu vai precisar pegar a coisa pronta, né? Tu não vai fazer muita coisa na unha. Isso é um design system? Eu não chamaria de um design system. Eu chamaria de uma lib de componentes, o Álvaro. Eu chamaria Tailwind UI de uma lib de componentes. Principalmente porque é headless. Eu só não tenho certeza, eu não sei se alguém sabe, se o Tailwind UI ele te dá o componente via NPX. Tipo, como eu acesso a get the code? Então, ó. Nossa. Olha a pedrada, né? Olha a pedrada do preço. Mas assim, isso é pago, né? Obviamente. Isso é pago da galera do Tailwind. E é uma lib de componentes. É como se fosse um ShadCN pago, opinionado pelos criadores do Tailwind, né? Mas isso não é Tailwind, né? É Tailwind UI. É outro produto, galera. Dá uma olhada no Radix. Já usei Radix. Radix UI? Isso eu nunca vi, acho. Só que esse aqui, ele te dá o componente, né? Eu não sei se eu sou tão fã disso. Eu preferia conseguir ter acesso ao código do que isso aqui faz, sabe? Tipo, quando você vai no ShadCN, você consegue pegar, por exemplo, de um botão o código, sabe? O view code. Tá entendendo? Radix é o behavior.
ele vem pelado. O componente vem pelado, mas com acessibilidade, behavior. Perfeito. Peladinho e gostoso. Coisa perfeita. Ah, saquei. Eu confundi Radix com outra coisa. Cara, tinha outra coisa que eu usava em Styled Components que tinha um nome parecido, mas... eu devo estar confundindo. Kha'Zix. E aí, a galera do LoLzinho aqui? LoLzinho, Vavá, coisa do tipo? Não? Odiamos LoL? Você não me chama pro Vavá. Puta, verdade, né, Nico? As últimas vezes eu sempre... tem até Octoflex. Odiamos LoL, mas jogamos muito. Como todos, né? Já viu o Luke jogar Vavá? Não recomendo. Para, cara. Eu tô de uma 1. Toma double buy. Sexta-feira aqui é jogatina. Se alguém quiser colar Vavá agora, se pá, vamos Vavazinho com a gangue do Octopost que vem. Só a turma dos desempregados, né? Só a turma dos desempregados total. Mas pá, a gente deixa pra mais tarde, pá. Eu acho que vou na academia já. Mas galera, alguma dúvida pungente de Tailwind aí? Quiser me xingar, se quiser falar que é nada a ver, que não funcionou. Agora é o momento, que acho que a gente tá chegando ao fim. Como escrever grid layout sem ficar feio? Eu não uso grid, velho. Vou ser bem sincero. Ainda bem que o Camilo não tá mais aqui, mas eu sou mono flexbox, velho. Eu não curto grid. Eu acho a sintaxe muito feia. Eu sou flex wrap e esquece. Ah. Pungente, caralho, mano. As minhas estão feitas, nenhuma dúvida. Tailwind é lindo, foi gravado. Só se for te xingar de gostoso. Obrigado. Tenho que agradecer pelo empenho, tu é God, obrigado. Grid só presta no SAS, concordo. Por que não se usa grid em Tailwind? Não é que se não se usa em Tailwind, você tem acesso a tudo de grid. Só que eu acho a API de Flexbox mais clara. Eu prefiro a API de Flexbox. Tipo assim, tem tudo de grid aqui, tá ligado? Template columns, autoflow, tanana. Mas eu prefiro muito mais, tipo, flex wrap. Coisas do tipo. Que aí é você descrevendo como que as coisas vão quebrar dentro de um container, sabe? Grid é bem fácil fazer, mas é feio. Cara, eu meio que prefiro Flexbox ainda, velho, eu admito. Ah, galera. Eu já sei o jeito perfeito de encerrar isso aqui. Ô, Ale, tu permite eu fazer um pequeno jabá? É um produto gratuito que eu tô construindo. Ó. Qual que é teu, meu? Isso aqui é só pro Octopost, tá? Isso aqui tem que deixar baixo. Só pra gangue que tá aqui. É fofoca. Demorou? É fofoquinha. Galera, eu estou criando um site que muito provavelmente vai estar com a logo quebrada. Que tá em prod, né? Tá com a logo quebrada. Galera, eu tô criando um site que vai ser basicamente um guia / um ecossistema de como aprender Tailwind, tá? Essa aqui é a homepage, vocês podem acessar, só não espalha muito porque ainda tá em construção, depois eu vou querer fazer umas coisas um pouco mais legais, mas eu tô construindo isso aqui faz um tempo. E qual que é a ideia? A ideia principal é que tenha uma homepage que explique um pouco sobre Tailwind, que tenha uma FAQ que explique muitas das coisas que eu expliquei aqui. Por exemplo, o que é Tailwind. Cara, não é inline styles? Por que não usar Bootstrap? O HTML não fica feio? Muitas das dúvidas que as pessoas têm inicialmente com Tailwind, tá? Então, assim, o que eu queria dizer pra vocês? Eu acredito no Tailwind. Eu adorei fazer essa conversa porque eu adoro ouvir as dúvidas que as pessoas têm. As pessoas que têm mais experiência com design front-end, as pessoas que têm menos experiência. Todas essas dúvidas fazem sentido. Não é em SaaS não é em SaaS não. Isso aqui é Tailwind também, pô. Ó, cara, olha lá. Isso aqui é tudo Tailwind, ó. FlexCall, Justify Center, Max Auto, tal. Aí seria muito irônico, né? Pô, fazer o site sem Tailwind. Aí, a parte que é massa aqui, vamos ver se tá funcionando em prod, né? Tem sempre essa questão. Mas, se você clicar Play Now,
Ah, tá funcionando. Nenhum desses botões faz nada, tá? Então nem adianta clicar. Eu tava tendo umas ideias. Mas qual que é a ideia? É um pequeno joguinho de você ficar fazendo esse mapa de propriedades entre CSS e Tailwind. Tá ligado? Então, essa é a ideia que eu tava aqui. Então, basicamente, você tem que falar o que é isso aqui em Tailwind. Isso aqui é CSS padrão e isso aqui vai ser o Tailwind. Então, eu quero dizer, eu sei que isso aqui, por exemplo, é Scale 110. E ele vai me dar outra. Eu sei que isso aqui é MR6. Isso. Eu sei que isso aqui é PX 8. Esse aqui é mais complicadinho. Acho que é Align, Self, Start. Errei. Mas enfim. É basicamente isso. Basicamente um joguinho pra você se familiarizar. Pra... Como assim, errou? Acontece, né, cara? Acontece. Isso é basicamente pra você se familiarizar com o Tailwind um pouco. Então, eu criei esse sitezinho. Não espalhem pra galera, porque eu vou querer fazer um... Mano, vou querer soltar eu preciso falar essa sugestão, senão eu vou morrer. Diz. É muito legal se você fizesse isso daí invertido também. É? Porque tem muita gente que acabou... Por exemplo, o Jogas, dá um oi aí. O Jogas, ele sabe Tailwind, mas ele não sabe CSS. E isso daí seria muito instrutivo pra quem acabou... Sei lá, até pros Juninho, eu imagino, sabe? Que acabou aprendendo Tailwind antes de CSS, precisa fazer esse paralelo na cabeça. Porra, isso ia ser do caralho, mano. Cacete, da hora. Cara, Ale, olha esse botão aqui. A intenção desse botão é justamente fazer o swap, né? Ah, saquei. Swap Translation. Só que isso não vai fazer parte do MVP, senão eu não vou lançar nunca, né? Ah, entendi. Mas, cara, esse é um sitezinho que eu queria compartilhar com vocês. Eu ainda vou deixar ele mais redondinho, mais family friendly, assim, pro pessoal que tá começando. É open source, então quem quiser ajudar ali, fazer qualquer coisa. Eu não tenho muita issue aberta, muita coisa. Você postou o link? Não, é isso aqui. Posta aí. Não é esse link, o link do projeto. Do GitHub. Ah, do GitHub? Tá, calma. Posta aí também. Pra galera já dar Star. Eu tenho aqui embaixo. Star. Stores. Taca ali estrelinha que ajuda bastante. Você acha que quem aprende Tailwind consequentemente evolui no CSS ou não? Com certeza. Até eu fico um pouco encucado do caso que ele comentou ali, acho que é do Jogas, né? Que sabe Tailwind, não sabe CSS. Eu acho que tem caroço nesse angu, velho. Não, ele apanha. Porque como é um mapa de 1 pra 1... Ele apanha por umas paradas. Mas mais de sintaxe, né? Tipo, ele entende... Não, sim, não é como se ele não soubesse CSS model e tal. Eu acho que é mais, tipo, os detalhezinhos do rolê, sabe? Saquei. Não, isso é bacana. Eu, inclusive, eu não advoco pelo Tailwind de primeira, né? Eu acho que você precisa entender essa parte de como você criar classes no HTML e fazer um hook nelas para adicionar styles via um style sheet. Nossa, essa frase ficou muito de pseudo-gringo, né? Ficou ridículo, mas enfim. Você precisa adicionar classes no seu HTML e tratar como um CSS vanilla para entender as dificuldades que você vai ter e entender o que o Tailwind pode te agregar, sabe? Então, eu realmente advoco para que você use o Vanilla CSS antes por um tempinho. Como a especificidade funciona no Tailwind, eles tentam abstrair para que não tenha esse problema, tá? O Tailwind Builder Plugin, ele vai ordenar suas classes no HTML para que elas fiquem idênticas ao output do seu CSS. Então, cara, se a gente tem um pouquinho mais de tempo, velho... Deixa eu tentar fazer um mínimo code pen aqui. Pacote-me. Ligou. Eu só quero clicar um negocinho aqui. Que é mais algo que o Tailwind meio que solucionou, entre aspas, sabe? Então vamos lá. Fazer classe A, B. Isso aqui eu tô quibando direto do... Eu não consigo... Isso aqui vai ser B. Vamos só pôr div aqui. Calma aí que escrevendo Vanilla CSS eu apanho, galera. Aí o ponto negativo do
ponto negativo do Tailwind. Height 20px. Isso aqui funciona. Tem duas, né? Aí vamos fazer a background. Puta, eu não quero um background, na real, eu quero só outline. Black, solid, px, algo assim. Isso aqui vai ser B, background. Então, cara, isso aqui é um pouco complicado, galera. Vê se vocês entendem o que tá rolando aqui. Estão pegando a ideia? Escrever usando ponto e vírgula ECA. Vocês estão pegando a ideia aqui? O que acontece? A gente tem duas divs. E as duas estão recebendo as classes A e B, certo? Na primeira div, A vem antes de B. Na segunda div, A vem depois de B. E o que acontece? Não importa a ordem de classes do seu HTML, tá? Não é ela que decide o que está acontecendo. Porque se você ver aqui, a classe A aplica background red. Mas nem no caso em que o A tá antes, nem no caso em que o A tá depois, não tem nada vermelho aqui. Tá entendendo? Não tem absolutamente nada de vermelho. Por quê? O CSS é Cascading Style Sheets, certo? É como se fosse uma cascata. Então, ele vai ler de cima para baixo e ele vai aplicando as coisas. Tô falando, tá, na div eu quero que seja assim, assim, assim. Ah, tudo que tiver classe A, eu vou pintar de vermelho. Demorou. Ah, tudo que tiver classe B, eu vou pintar de azul. E ele vai sobrescrever o que veio antes. Então, a ordem que importa é a ordem desse CSS, não a ordem do HTML, tá? Esse caso aqui pode parecer bobo, mas isso aqui pode virar um inferno de debugar, tá? Pode virar o inferno na Terra para debugar. Porque quando você vai ter um monte de classes lá, você vai começar a ter dificuldade de especificidade. Você não vai saber o que tá aplicando o que, se a classe vem depois, se a classe vem antes. Isso aí é uma terça-feira para mim. Então, assim, é por isso que o Tailwind Prettier plugin funciona tão bem. Porque ele vai ordenar... Se você salvasse o seu arquivo assim, ele ia voltar para isso aqui. Na verdade, ia dar conflito de styles, né? Que a gente já tá falando do background blue 500, background blue, red 500. E ele ia te mostrar um alerta dizendo, você tá sobrescrevendo na mesma classe, né? É só usar BAM CSS. Pior ainda, as regras podem estar em arquivos diferentes. Papo reto. Eu não sou muito fã de BAM também, não. Ô, galera, se eu posso deixar uma última... realmente confere esse gistzinho aqui que eu mandei. Eu acho que vai valer a pena pra vocês. Eu nem acho meu gist mais. Cadê? Aqui. Esse gistzinho, assim, ele é tipo um delineado das coisas que eu falei hoje. Eu acho. Ele tá em inglês, infelizmente, né? Que eu escrevi ele rapidinho ali há um tempo atrás. Mas vale bastante a pena vocês conferirem isso aqui. Eu vou mandar o link de novo. Porque eu tô spamando de link hoje aqui, vocês não abriram de porta na vida de vocês, velho. Papo reto. Mas toma aí. E se vocês querem fazer uma leitura, cara, muito massa sobre o que é estilização, a conversa entre HTML e CSS, Separation of Concerns, é esse link aqui do criador do Tailwind, cara. Quando eu li isso aqui até o fim, eu falei, tá, o cara tem um ponto, pô. Tipo assim, o cara tem um ponto. Existe um motivo válido por trás de Tailwind, tá ligado? Então, eu recomendo muito essa leitura aí. É uma leitura pesadinha, assim, tem que acompanhar bem legal. Mas é bem bacana. Galera, quase 2 horinhas de talk. Acho que dá pra chegar ao fim, né? Deu pra entender legal, deu pra conversar bacana. Hoje à noite tem Vavá. Quem quiser me adicionar no Vavá. A gente cria um canal de Vavá ali no Games também. Ô, Nick, você faz essa pra nós? Você que tem o power? Caralho, mas foi rápido, hein? Beleza. Isso aí, então.
Pô, mano, isso aí valeu demais, de verdade. Veio gente pra caralho. Foi da hora. Você mudou um pouco o meu conceito do Tailwind. Inclusive, a gente vai usar numa extensão que a gente vai fazer e na nossa landing page do bagulho. Caramba, isso é uma vitória gigante, Ale. Que felicidade, cara. Então, mas... Se for open source, eu contribuo. Mas é open source, é tudo do Octopus. Depois... Ótimo, mano. Cola no README. É no README? Eu não sei. É no README. Aí, pera. É no README. Aí, lá tem tudo do rolê do lance. Aí, mano, valeu de verdade. Gente, bom, quem tava aí e que quiser saber mais sobre o Octopost, a gente vai ficar por aí, eu imagino, porque eu preciso falar com o Nick. Mas, de qualquer forma, valeu pela presença de todo mundo. Foi muito maneiro. Valeu, Luke, também, por disponibilizar seu tempo, por estar aí com nós. E, quer falar mais alguma coisa, man? Não, é isso aí, galera. Me segue lá no Twitter se você não segue ainda. É isso aí, tentando chegar a 5 mil. Arroba Lukeberry. Deixa eu puxar aqui seu arroba, calma. Arroba LukeberryPie, galerinha. Que nem tá aqui no Discord. Só conhecia de Twitter, tu é pica. Valeu. Valeu, galera. Obrigadão pelos elogios aí. Fico feliz que deu pra trocar uma ideia boa. E tamo junto. Bora trocar mais ideia. E eu vou conviver por esse disco aqui. Achei bem da hora. É da hora. A gente joga principalmente joga. É isso aí. Conheci o Five de primeiro que você. Com o que o Gabriel tá falando? Fiquei curioso agora, mas deixa quieto. Mas então tá, man. Valeu, galera. É isso aí, a gente vai estar por aí, provavelmente no Força ou no Meeting. Quem quiser continuar aí no rolê, e é isso. Valeu, família. É nóis. Tchau. Beijo, galera. Tchau, tchau.